minutinho. Vamos lá, queridos amigos. Bom dia, Rafael. Tudo bem? Bom dia, Rafaéis, né? O Rafael aí. Rafael Davi também. Sejam bem-vindos aí ao nosso papo matinal de sábado. Desculpem o meu atraso aí, né? 7h40. Mas, na verdade, sábado eu tô deixando um pouquinho mais relaxado também. Sei que a galera gosta de acordar um pouquinho mais tarde. Sábado, normalmente, aí o pessoal tem um pouquinho mais de tempo. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Bom dia, meu amigo. Vamos chamando a galera aí, vamos esperando a galera despertar pra gente fazer o nosso papo matinal aí de sábado. E aí, Nazaré, tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Bem, deixa eu aproveitar, né? Agora que nós estamos chegando no nosso marco aqui do papo matinal número 30. E aí, Israel, bem-vindo de volta. Estamos chegando aqui no nosso papo matinal 30. Deixa eu dar uns recados antes da gente começar, né? Já falei no papo matinal ontem. A partir de semana que vem, vou aproveitar esse período agora meio de festas. Eu estou conseguindo fazer o papo matinal de casa. E vamos trazer convidados no papo matinal, tá? Convidados legais aí. Tudo bem comigo, querida? Tudo bem, graças a Deus também. Estamos aqui na correria da vida, de mudança mais uma vez. Quem não sabe, cara, eu tenho 10 anos de casado e tenho 8 mudanças, cara. Bom dia, Dani, tudo bem? Dani é a primeira vez que eu vejo no papo matinal. Seja bem-vinda, Dani, permaneça conosco. Vocês vão ouvir muito essa frase aqui. Permaneça conosco. A presença, cara, a presença. Permanecer nas coisas, durar nas coisas, demorar nas coisas. Isso é uma chave para muitos sucessos na vida, cara. Muitos sucessos. Muitos sucessos. Inclusive, o papo matinal tá começando agora. Eu considero assim, estamos no 30, ele tá começando agora, tá? Os meus primeiros 5 ou 6 papos matinais, às vezes eu falava para uma pessoa aqui. Eu imagino, Dani, eu imagino. Bom dia, Bia, tudo bem? Eu vou conversar com vocês depois, quando o papo matinal estabilizar aqui, vocês forem se esforçando, aqui para estar presente no ao vivo, e eu me estabilizar também efetivamente lá onde eu for morar, eu vou conversar com vocês aqui um melhor horário para a gente poder estabilizar. A gente faz uma votação, aí eu peço que vocês participem, para a gente fixar ali um bom horário para poder fazer o nosso papo matinal. Pô, que bom, Rafael. Fico feliz aí que você esteja aproveitando aí os conteúdos do nosso papo matinal. Fico bastante feliz mesmo. Bem, meus amigos, vamos lá. Sabadão hoje. Qual o relato, Rafael? Qual o relato que você gostou? Aí, comenta pra mim aí. A gente fala tanta coisa aqui da família, cara, que às vezes a gente se perde. Pois bem, eu falava pra vocês aqui, né? E aí, Carlão? Seja bem-vindo, Carlão. Do tempo. Ah, sim, cara. Aquilo ali foi um momento ímpar da vida, cara. Um momento ímpar. Isso aí não... E eu vou te falar, cara, que até eu mesmo me surpreendi, né? Bom dia, Márcio, meu amigo. Márcio tá aí, Márcio? Permanece aí, o Ragazzi? Espero que permaneça, não tenha só entrada e saída. O Márcio é um que eu vou convidar aqui para estar aqui conosco aqui pra gente bater um papo. O Márcio é amigo de longa data, cara. Conheço o Márcio há muito tempo. Depois eu nem falei com ele ainda, mas já tô falando aqui que eu tenho essa liberdade. Depois eu vou convidar o Márcio aqui para fazer um papo matinal junto comigo aqui. A gente trocar umas experiências.
Trocar umas experiências legais aqui. Pra quem não conhece aí, cara, deixa eu falar pra vocês. O Márcio Ragazzi, né, é meu amigo de muito tempo. Ele era terapeuta também. Ele é terapeuta também. E o Márcio foi o meu amigo que viveu essa experiência no mosteiro. Lembra? Eu sempre conto aqui da experiência do mosteiro, que um de nós ficou lá e acabou sendo monge por 1 ano, pelo menos. Essa pessoa é o Márcio. Então a gente vai conversar aí, depois aí sobre esse assunto. Aqui o Rafael tá colocando: meu sonho era ser socorrista, trabalhar na área de emergência, e é uma alegria para mim servir no SAMU com minha família me apoiando. Eu tenho minha esposa e 3 filhos. Cara, isso é uma maravilha, cara. Quando a gente consegue, o Rafael, ter uma coisa que a gente chama de unidade de vida. Quando a nossa família, o nosso trabalho e a nossa vida espiritual, sobretudo, mas também a nossa vida social e intelectual, elas ganham essa unidade. Ou seja, elas não são coisas separadas na vida, não são coisas estanques, mas elas ganham uma unidade. Uma unidade. Isso daí, cara, é fundamental na nossa vida. Fundamental. Isso é um dos motivos pelo qual eu fico falando para vocês permanecerem nas coisas, né? Demorarem nas coisas. Poxa, estão aqui no Papo Matinal comigo? Coloquem isso na agenda de vocês e façam o Papo Matinal fazer parte do dia de vocês. Entende? Esse nosso encontro aqui, ele tem um horário fixo, né? E eu tento respeitar o máximo que eu consigo aqui desse horário, que é para isso daí entrar na rotina de vocês. Porque se isso daqui for só mais uma live que passa no feed de vocês e vocês entram, isso vai fazer um mal danado para vocês, entendeu? Vira um espúrio, vira uma espécie de lixo intelectual para o dia de vocês. Por mais importante que seja aquilo que eu esteja falando aqui. Não é porque uma coisa é importante em si que ela tem que ser importante na sua vida, tá entendendo? Prestem atenção no que eu tô falando aqui. Eu não tô dizendo que as coisas são relativas, porra. No sentido assim, que a verdade é relativa, nada disso. Mas é importante. Pô, me sinto muito honrado, Rafael. Muito honrado de verdade. Vai ser uma grande alegria um dia a gente poder conversar aqui sobre a sua vida também, de uma forma bem mais específica. Né? Vai ser uma grande alegria. Fico feliz e honrado de participar do hall dos seus amigos, cara. Que bom. Que legal, que legal. Depois me manda uns directs lá, a gente conversa um pouco mais direto sobre isso aí. Vai ser uma grande alegria. Olha aí, ó, mais uma que muito em breve também eu vou trazer no Papo Matinal, tá aqui presente conosco. Joana Feres. Joana Feres é minha prima, né? Vocês conseguem perceber pelo sobrenome, né? Essa história aí eu vou levar um dia para contar. Mas a gente ainda vai fazer um Papo Matinal junto. Então, pessoas aqui que eu vou trazer aqui, né? Já falei do Márcio, já falei da Joana. Para quem conhece aí o Saulo Monteiro também, é um grande amigo aí também. Tá bem posicionado aqui no Instagram também. A gente vai falar um pouquinho, vamos conversar. Então vai ser bem legal essa oportunidade. Caros amigos, vamos lá. Vamos começar o nosso Papo Matinal de hoje. Papo Matinal simbólico aqui, número 30. A gente vai falar sobre uma coisa aqui, cara, que é muito bacana. Muito legal. A gente vai falar sobre maledicência. A verdade é o seguinte, cara. Existem 2 grandes defeitos, assim, na nossa personalidade que a gente cuida muito pouco. Essa é a verdade. A gente se preocupa com grandes coisas, né? A gente se preocupa em restaurar nosso casamento, em ser um bom marido, em ser uma boa esposa, em ser um bom profissional, em ser laborioso, né? No sentido de trabalhador. A gente se preocupa em ser honesto. A gente se preocupa em ser generoso. Há muita gente na internet falando sobre isso. A gente se preocupa, sobretudo, quem tem bem sólido dentro de si uma moral judaico-cristã. A gente procura, né, viver a castidade, viver bem a nossa sexualidade. Então a gente tem todas essas preocupações. Mas existem 2 coisas aqui que faz até uma... E é interessante, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Como eu trabalho aqui na internet, né, que faz parte também do meu trabalho, eu atendo psicoterapia e tudo mais, então eu faço vários posts. E aí quando eu coloco
E é obviamente que eu acompanho a métrica dos posts. Eu fico tentando entender o que vocês estão precisando ouvir, o que vocês estão precisando entender, o que tem dado repercussão entre vocês, o que vocês comentam mais, o que vocês compartilham mais. E aí existem 2 assuntos, especificamente, que quando eu coloco aqui no Instagram em formato de post, eles não bombam. E há um motivo simples para isso, né? As pessoas não querem pensar nisso, e quando elas pensam, sobretudo, de que esse defeito na personalidade elas têm, há um desejo imenso de esconder isso. De esconder. De fingir que não... deixa eu fingir que não vejo. É incômodo. Um deles é a inveja. Putz, cara, a gente assume que a gente é a pessoa mais canalha do mundo, mas poucas vezes a gente é capaz de assumir que nós somos invejosos, né? O que a inveja é? A inveja é uma tristeza com o sucesso do outro. Tá entendendo? Isso é uma boa definição para a inveja. Os monges antigos, eles já consideravam a inveja dentro do pacote da tristeza, né? A inveja, ela é essa tristeza com o sucesso dos outros. Então, quando eu vejo alguém vencendo na vida... E, cara, e o brasileiro, sobretudo, ele é muito assim. E a gente vê isso muito, por exemplo, na cultura dos times, né? Times de futebol. Você vê só, recentemente agora, coitado do Botafogo, tomou-lhe uma paulada, né? Agora no Mundial. Mal chegou no Mundial, já tomou uma paulada pra sair. Eu sou tricolor, né? Sou torcedor do Fluminense. Mas, cara, eu vou falar pra vocês de verdade mesmo, tava torcendo o Botafogo. Eu tô torcendo Botafogo, cara. Qual o problema de torcer Botafogo, pô? A gente aqui no Rio de Janeiro é assim, cara. A gente quer ver o outro se dar mal. Se não sou eu me dando bem, eu tenho que conseguir estar bem estando o outro mal. Já repararam isso? Já repararam? Engraçado não. Fiquem atentos a isso que eu vou falar. Olha só, algumas coisas não são ainda direto do assunto do Papo Matinal, mas vão pegando a visão, cara. São visões importantes para a vida de vocês. O pensamento humano, ele é estabilizado num lugar chamado literatura. Tá bom? Literatura. Ah, Maurício, mas é nos filmes? É mais ou menos, é na literatura. A gente vive numa realidade hoje muito líquida. Tem um teórico chamado Zygmunt Bauer, que ele fala isso, né, sobre o mundo líquido, né, que a gente vive hoje, a realidade líquida. O que é a realidade líquida? Parece que nada tem permanência, nada tem uma forma concreta. Se a gente estuda um pouco a história, vocês vão ver o seguinte, que os últimos 100, 200 anos, eles são profundamente atípicos, porque eles são marcados não por um crescimento no conhecimento. O ser humano não passou a ser mais conhecedor da verdade. O ser humano, ele passou a ser um melhor operador tecnológico. Então as tecnologias, elas cresceram muito. Ah, Maurício, qual é a diferença entre conhecer as coisas, né, entre saber a verdade das coisas e entre ter um desenvolvimento tecnológico? Maurício, a ciência não me ajuda a conhecer mais a verdade? Não, meus amigos. Não, meus amigos. A matéria que estuda, a ciência que estuda, sobretudo a que investiga a verdade, nós chamamos de filosofia, que anda muito em baixa, tá bom? Muito pelo contrário, anda muito em baixa no nosso tempo. Muito em baixa. Agora, o mundo cresceu muito na questão do método científico, da ciência. E isso daí tem a ver com o quê? Com fracionar a realidade e aprender a operar aquele mundo tecnologicamente. Nisso nós crescemos muito. Então nós sabemos fazer robô hoje, nós levantamos um prédio aqui em pouco tempo, a gente consegue montar um carro quase que em série, a gente consegue cultivar na agricultura com várias tecnologias, fazer coisas que levavam um ano para a gente cultivar, levar alguns meses e até alguns dias. Então isso nós aprendemos. Isso, os nossos últimos 200 anos, eles aprenderam. Só que essas mutações constantes que a nossa realidade vive, elas tornam a nossa realidade líquida, como se ela não tivesse uma forma. Deixa eu perguntar para vocês, qual foi a música mais tocada no ano passado?
Alguém sabe me dizer aqui qual é a música mais tocada do ano passado? Qual foi o último grande best-seller lançado? Qual foi o último filme que realmente virou clássico, assim, que todo mundo assiste? Vocês observam como as coisas hoje, por melhor que elas sejam... Ó, eu vou dar um exemplo pra vocês. Há pouco tempo atrás, foi no cinema um filme chamado Top Gun 2. Quem viu? Quem assistiu Top Gun 2 aí? Sobretudo a galera que é do mundo militar, né, é apaixonado por Top Gun, porque Top Gun 1 inspirou uma geração inteira de militares, tá? Uma geração inteira de militares. Da minha geração até um pouquinho mais para cima, a galera da década de 80, muitos deles vibram com a carreira militar ou entraram para a carreira militar porque assistiram o Top Gun. Caraca, maneiro, cara, piloto de caça, aquela coisa toda. Quem assistiu aí Top Gun? Fala comigo aqui. Deixa eu ir falando, tá entrando uma galera aqui. Deixa eu dar um recado que eu sempre dou pra vocês. Olha, galera, permaneçam aqui. Permaneçam aqui. Não fujam. Não fujam. Isso é pra vocês, não é pra mim. Olha lá, o Israel tá colocando aqui que ele viu, né? Top Gun. Então, Top Gun inspirou uma geração inteira, né? O Top Gun 1. Agora o Top Gun 2, ele foi um excelente filme, tá bom? Assim, pra quem gostou de Top Gun 1, sabe que Top Gun 2 foi um filme bem feito, tem uma narrativa legal, mas observa que ele não teve a mesma explosão que o Top Gun 1. E por que isso acontece? Porque a nossa realidade hoje ela é líquida. As coisas não permanecem. E é por isso que eu falo pra vocês, e tô falando aqui sempre pra vocês aqui no Instagram. Se vocês querem melhorar em alguma coisa na vida de vocês, seja se vocês estão aqui, por exemplo, me acompanhando, porque vocês querem melhorar um pouco na vida familiar de vocês, ou de repente porque querem melhorar a relação de vocês com os filhos, ou melhorar a relação profissional, a relação de amizade, enfim, seja qual for o ponto da sua vida onde você quer amadurecer mais, eu digo pra você, permaneça nas coisas. Nade contra a maré. Essa rede aqui, né, essa rede social, ela é uma rede que te coloca relapso, né? Ela faz o quê? Ela faz você ficar pulando de galho em galho. Ela faz você entrar numa live e sair de uma live. Ela faz você ficar passando rios. Ela explora essa capacidade do ser humano de desejar uma novidade. Só que se você quer melhorar em algum sentido disso, você precisa parar com isso. Você precisa se esforçar para você fazer mais coisas até o fim. De você saborear um processo de alguma coisa. Então, o Papo Matinal ele é uma tentativa de fazer isso com vocês, né? De fazer vocês estarem aqui dia após dia, permanecerem aqui, irem acompanhando um pouco do meu pensamento aqui, do que eu trago para vocês aqui. Porque uma live complementa a outra, uma coisa complementa a outra. Então veja que a gente vive nessa realidade líquida, né? Onde as coisas passam, né? Vão embora. Tá? Mas vamos lá. Olha lá, um filme atual virar clássico, como você disse, é quase impossível. Acho que o último passou por isso foi Interestelar. Exatamente. É quase impossível um filme hoje virar clássico. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. O que estabiliza a visão mesmo das pessoas é a literatura. Por que é a literatura? Porque a literatura, quando ela vira clássica, ela inspira uma geração inteira sobre aquele assunto. Inspira uma geração inteira sobre aquele assunto. Por mais que você não tenha lido isso. Eu posso começar a contar várias histórias aqui que talvez você nunca pegou formalmente um livro para ler e você vai saber do que eu tô falando. Então, por exemplo, se eu falar aqui para você de uma vovozinha, né, que era muito boazinha e tinha uma sobrinha que saía no bosque para pegar doces, né, mas no bosque havia um lobo mau. Você sabe de que eu tô falando? Qual a historinha que eu tô falando aqui para vocês? Qual a historinha? Outra aqui para vocês, vou pegar uma mais puxada aí para quem tem uma cultura literária um pouquinho maior. Se eu contar aqui para vocês sobre uma mulher que era apaixonada, que queria se casar, aí ela se casou, depois ela começou a ler muitos contos e romances e criou uma vida ideal na cabeça dela e começou a trair o marido sucessivamente. Bem, a primeira historinha que eu contei aqui foi Chapeuzinho Vermelho. Essa segunda história que eu estou contando aqui é uma história mais ou menos de Madame Bovary.
Nem todas as pessoas leram Madame Bovary, mas todas elas têm no seu imaginário, na sua mente, essa ideia, né, da... A Jana tá colocando aqui que o Sábio é o filho dela. Ele gritou Chapeuzinho Vermelho. Pois é, todo mundo conhece essa história, mas nem todo mundo leu formalmente um livro da Chapeuzinho Vermelho, a história da Chapeuzinho Vermelho propriamente dito. Por quê? Porque isso está impregnado no imaginário. E eu posso contar passagens sobre a vida de Cristo aqui para vocês, e vocês vão saber que eu estou falando de Cristo. Mas nem todo mundo pegou a Bíblia e os Evangelhos para efetivamente ler sobre isso. Ah, Maurício, mas por que você está falando essa volta toda, né? É sempre assim, né? Eu sempre deixo... Porque é o seguinte, olha. Se vocês pegarem toda a parte da literatura brasileira referente ao Machado de Assis... E olha a Mari aí. Bom dia, Mari. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bem-vinda. Permaneça conosco aqui. Se vocês pegarem aqui, por exemplo, toda a literatura de Machado de Assis, vocês vão perceber uma realidade. A realidade da mesquinhez do ser humano. Do ser humano mesquinho. E do ser humano invejoso. Veja como que... O que é assustador na literatura de Machado de Assis? É que apesar do tempo, ela relata muito do pensamento do brasileiro. Como o brasileiro é. Como a sociedade brasileira é. Uma sociedade que inveja o outro, uma sociedade que diminui o outro quando vê o outro fazendo sucesso. Uma sociedade que busca crescer não por méritos próprios, mas crescer relativamente, né? Tem duas formas aqui de eu estar na frente. Ou eu cresço, ou eu melhoro, ou eu diminuo o outro. Nas duas situações eu vou estar no topo da cadeia alimentar. Então veja, vocês conseguem perceber essa cultura do time de futebol aí também, presente? Né? Às vezes, teve épocas aqui, né, por exemplo, no Rio de Janeiro aqui, que os times cariocas estavam uma merda. Uma merda, muito ruim. Mas o importante não era ser um bom time no cenário nacional, no cenário mundial. O importante é eu ser melhor do que o outro. Então é dentro dessa cultura da inveja que nasce a segunda coisa que a gente não gosta de ser chamado. Eu falei para vocês que haviam duas coisas, dois pecados, dois grandes erros que a gente não gosta de encarar de frente. Um deles é aceitar que nós somos invejosos. E o segundo deles é aceitarmos que somos maledicentes. Somos maledicentes, somos fofoqueiros, que gostamos de falar mal das pessoas. Percebe isso? A gente tenta não olhar para isso, porque se a gente olha para isso, a gente vai ver que no espelho, que mesmo que de forma sutil, nós somos assim. Eu e você. A gente sempre tem um jeitinho de espezinhar o outro, de falar um pouquinho mal do outro, de criticar o outro. A gente sempre tem uma maniazinha e uma forma de fazer isso. Tá bom? Israel tá colocando aqui, Maurício, creio que o cientificismo que você apontou seja um dia maiores vetores contrários ao conhecimento literário. A literatura, os romances, os contos exigem uma postura suspension of disbelief. Isso, o Olavo fala muito disso. A ciência atual é exatamente o contrário. Se vocês ficarem aqui no Papo Matinal comigo, eu vou trazer muita coisa legal para vocês. E uma das coisas que eu vou trazer para vocês aqui foi a matéria do meu mestrado, né, que é sobre os discursos. Existem 4 tipos de discursos humanos. O poético, o retórico, o dialético e o analítico. E isso que você está colocando é uma característica do discurso poético. O discurso poético, ele requer que o ser humano ele faça uma suspensão de crenças, né? Uma suspensão de crenças para que ele possa absorver o objeto daquela literatura. Senão ele não consegue absorver o tesouro daquilo. E a ciência não. A ciência ela trabalha lá em cima, no nível lógico, no nível dialético. Dialético e no nível lógico. Onde, na verdade, eu tenho um nível de credibilidade muito alto.
mas para eu poder trabalhar isso, é necessário que eu vá nas escadas, né? Eu preciso falar de um discurso de cada vez. Mas tá bem na linha do que você está falando. Tá bem na linha do que você está falando. Por isso o cientificismo, ele conquistou tantas pessoas, né? Deixa eu voltar aqui. Então, a maioria de nós somos maledicentes. Falamos mal das pessoas, né? E isso, muitas das vezes, é a razão e talvez seja um motivo que esteja causando grandes problemas, por exemplo, dentro da sua família. Porque falar mal de alguém não necessariamente é nesse sentido exagerado, tipo assim, eu chegar e ficar xingando a pessoa ou criticando ela para todo mundo. Mas observa como que nós fazemos isso de forma velada, às vezes, marido e mulher. Aquele clima não tá legal, tá acontecendo uma contenda, tá acontecendo um desentendimento. Mas aí, né, chega lá os filhos para visitar o marido e a mulher em casa, né? Aí tá lá o casal lá, 40 anos casado já, né? Um exemplo, 50 anos de casamento. Mas aí os filhos estão lá, a genra, o genro, a nora. Aí começa, né? Poxa, papai, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Ah, porque você sabe como é que é, né? Sua mãe, sabe como é que é, né? Seu pai. É daquele jeito, né? Então, assim, é claro que existem, às vezes, alguns níveis de conversa nesse sentido, onde a gente quer tentar ajudar a outra pessoa. Mas existem alguns níveis que é uma reclamação disfarçada. Eu atendi recentemente um casal em que o rapaz ele reclamava que, assim, que a sua esposa era muito seca. Ela não dava, assim, não correspondia aos carinhos, e ele, assim, sempre tentava fazer coisas muito românticas. No final, ele sempre recebia um balde de água fria, né? Porque ela não recebia bem aquilo. Ela não foi criada muito dentro desse ambiente, e por mais que ela goste dele, você percebe que ela gosta dele, ela não tinha aquela frieza, né, do assunto. E aí ele chegou num momento assim que ele começou a ficar com uma certa impedância de continuar fazendo seus atos de amor. E aí isso causou uma certa crise no casal, né? Porque o casal começou a perder intimidade, se afastar e tudo mais, e eles vieram me procurar. E aí nessa procura que eles estavam comigo, uma das terapêuticas que eu tive que utilizar era o seguinte: olha só, rapaz, você tem completa razão. Olha como o casamento, por exemplo, ele não é nada lógico. Você tem completa razão. Ela realmente faz isso e isso é ruim pra você. Isso é ruim pra você. Só que é o seguinte, cara. Apesar disso ser um pouco humilhante pra você, tu precisa continuar na mesma marcha, fazendo as mesmas coisas. Porque ela não faz muitas das vezes essas coisas porque ela não gosta de você. Muitas das vezes ela não recebe bem esse carinho, esse amor e tudo mais, porque ela não sabe fazer isso. E o casamento, ele é sobretudo uma relação de amor. E o amor é sobretudo estruturado, tem a sua maior abrangência numa coisa chamada perdão. Todas as vezes que nós vivemos uma relação de amor, nós temos que entrar nela ciente de que será necessário perdoar muitas vezes. Perdoar, o que é? Doar por completo. Doar para completar. Essa é a grande função do amor, completar o outro. Esquecer de si, completar o outro. Esquecer de si, completar o outro. Esquecer de si, completar o outro. E nesse movimento eu não posso cansar, sabe? No sentido de, tipo assim, poxa, ele não me completa. Poxa, ele nunca faz por mim. Todas as vezes existem dois polos que a gente varia nesse momento. O polo da doação, que é o verdadeiro amor, e o polo da reclamação ou da revolta, quando eu estou dizendo que a realidade está errada e o outro precisa mudar. Isso nunca funciona no casamento, por exemplo. Nunca funciona no casamento você ficar criticando a outra pessoa. E é dentro desse contexto que eu estou falando aqui para vocês da maledicência. Eu ainda vou falar com vocês aqui, porque isso aqui precisa de uma aula um pouco mais formal para explicar, né? Mas para falar para vocês como que se funciona o circuito, né, onde se forma uma verdade dentro do ser humano. Como que um ser humano começa a ter no seu coração uma verdade. Mas o fato é o seguinte:
O fato é que nós, seres humanos, vivemos pela presença, né? Sempre estamos diante da presença de alguma coisa. E nós, quando essa presença ela se manifesta como um bem pra gente, a gente sempre tenta eternizar essas presenças. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Todos os dias que eu tô aqui em casa, vocês vão ver. Eu tô tomando um cafezinho aqui de manhã, né? Eu gosto de café, pô. Eu gosto de café por vários motivos. Eu gosto do sabor, eu gosto dele quentinho aqui. E eu gosto do efeito do café também. Café me faz pensar, café me faz raciocinar. Eu gosto dessas atividades apreciativas. Se não fosse um café aqui, seria um cigarro, né? Eu não fumo, mas eu gosto dessas atividades que às vezes param e me permitem raciocinar, pensar um pouco mais sobre algum assunto, desenvolver um pouco mais. Eu gosto disso. Porque eu preciso me forçar nesse mundo corrido a ter uma visão um pouco mais contemplativa, às vezes, da vida. Inclusive, eu passo desses exercícios para os pacientes, né? Quem é meu paciente aqui, tem alguns aqui que frequentam aqui o Papo Matinal, eles sabem disso, né? O quanto que eu preciso, muitas das vezes, tirar a pessoa do frenesi da vida, levando ela a fazer o quê? A ter um olhar mais claro diante de um sentido. Aprender a degustar alguma coisa, aprender a ouvir um som, uma música, permanecer em pequenas coisas, né? Durar nas coisas. E aí eu gosto de tomar um cafezinho aqui assim, né? Então, diante de uma presença, quando eu venho uma presença, aqui nesse caso, o café ele é um bem para mim. Ele é um bem. Ele me faz uma promessa. E eu encarno o café, né? O meu personagem sobe no palco da vida e ama um pouco desse café. Eu me transformo no café e o café se transforma em mim. Ah, como assim, Maurício? Isso daí? É isso mesmo. Você vê que é o seguinte, o café ele passa a fazer parte das células do meu corpo. O café passa a ser Maurício no instante que eu bebo. E eu passo a ser um pouco café, porque eu recebo do café algumas propriedades, né? Eu ganho um pouco mais de energia, eu ganho o sabor do café. Então, todas as vezes que nós estamos diante de uma presença no mundo real, nós nos temperamos dessa presença. E o quanto nós nos temperamos dela vai depender de uma coisa chamada tempo. Quanto tempo eu permaneço naquilo? Você quem gosta de cozinhar aí sabe como é que funciona quando a gente vai marinar alguma coisa. Há uma diferença significativa se eu deixo ali, por exemplo, o peixe no limão por 15 segundos ou um peixe no limão por um dia inteiro. Se eu deixo o peixe no limão por um dia inteiro, ele vai ganhar o sabor um pouco do limão. Ou de um outro tempero, do maracujá, enfim, deixei ele ali no limão um dia inteiro, ele vai ganhar o sabor de tal forma que a própria natureza dele se transforma. Depois você não tira esse sabor, por mais que você lave o peixe. Nós, seres humanos, somos assim também. Quando nós estamos na presença de alguma coisa, nós ganhamos o sabor daquelas coisas. Nós vamos nos temperando daquilo. Isso é a ciência da temperança. Então, tudo começa pela presença. Mas, aqui encurtando um pouco o papo para a gente não sair muito do foco da maledicência, o que acontece? Todas as vezes que nós amamos alguma coisa, nós começamos a querer eternizar essa coisa que nós amamos. Então, por exemplo, eu gosto de café. Então, se eu gosto de café, o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, no supermercado e eu vou comprar café para poder botar no meu armário. Se eu gosto de chocolate, eu vou colocar chocolate no meu armário. Ah, se eu gosto de fumo, eu vou comprar fumo para ter em casa. Só que mais do que isso, observe que quando a gente começa a gostar realmente de alguma coisa, a gente começa a querer fazer aquela presença durar na nossa vida. Então a gente tende a fazer o seguinte, sair do campo material e ir para o campo imaterial, onde as coisas demoram a passar ou não passam. No mundo material tudo acaba. Por exemplo, no instante que eu estou aqui conversando com vocês, fazendo a live, tudo mais, o meu café praticamente acabou. Ele praticamente acabou, tá aqui. Acabou o meu café. O chocolate lá, que dividi com meus filhos, a gente fez ali aquela sobremesa, acabou o chocolate. Se foi o chocolate. Mas, agora, se eu começo a estudar sobre o chocolate, se eu começo a falar sobre o chocolate, se eu faço poesia sobre o chocolate, olha só, eu estou falando de realidades muito básicas aqui, que é um café e um chocolate. Mas, por exemplo, eu posso estar relatando a questão de uma amizade. Por exemplo, eu conheci um amigo e eu tenho poucos momentos com aquele amigo. Mas se eu quero eternizar um pouco aquilo, o que eu vou fazer?
Eu vou escrever para esse amigo. Eu vou falar desse amigo num livro, de repente, que eu vou escrever. Eu vou tentar gravar um vídeo com ele. A gente vai se falar no WhatsApp. Ou seja, eu vou saindo um pouco desse campo material da relação com o amigo e indo para o campo que é imaterial, onde as coisas podem durar mais. E a grande ferramenta para a gente fazer isso é a linguagem. Você já reparou quando você vive uma experiência muito legal? Vou até contar um negócio legal, né? Ontem eu fui padrinho de batismo do filho do meu cunhado, né? Então a gente foi lá ser padrinho de batismo. E aí, na ocasião, não tinha um padrinho de consagração, e aí eles escolheram o meu filho mais velho, o João Pedro, para ser padrinho. Cara, ele abriu um sorrisão. E assim, ele tá há um dia inteiro falando assim: papai, eu sou padrinho agora eu sou padrinho. O que ele tá fazendo? Quando ele tá fazendo isso, ele tá falando, ele tá contando para as pessoas, ele tá testemunhando isso, ele tá imortalizando essa experiência. Você consegue perceber? Ele tá imortalizando essa experiência. Ele tá tentando tornar essa experiência eterna. De alguma forma, ele tá tentando pegar aquele amor, aquele bem que ele gostou tanto de ser padrinho, e ele quer transformar isso, ele quer que isso dure mais na vida dele. Então ele fala para as pessoas. Chegamos num ponto derradeiro aqui que eu quero falar para vocês. Porra! O que acontece, meus amigos, quando a gente fala mal das pessoas? Não precisa ser muito inteligente para você perceber isso. A gente começa a imortalizar a experiência de uma maledicência. Então veja, às vezes eu amo aquela pessoa, às vezes aquela pessoa é minha esposa, às vezes aquela pessoa é meu filho, às vezes aquela pessoa é um grande amigo meu. Mas eu não me aguento, né? Esse órgãozinho tão pequeno dentro de mim, mas que me coça, né? São Tiago, ele vai falar isso na carta, né, dele. Ele me coça, aí eu começo a soltar uns veneninhos, né? Ei, fulano é muito bom, né? Mas assim, ele tem um problema com o horário, sabe? Ai, ele tem uma dificuldadezinha assim, sabe, com isso. Ele é muito bom, sabe? Mas fulano é assim. Então, meus amigos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: nós estamos entrando num final de semana, né, onde a nossa vida normalmente é recheada de muitos convívios sociais. Procurem lembrar sempre daquela história que com certeza aqui, cara, alguém já ouviu isso na vida. É um conto popular, é um dito popular, mas eles nos ensinam muitas coisas, né? Muitas coisas. Conta-se que, por exemplo, certo homem foi se confessar com um sacerdote velhinho de que ele havia sido maledicente, falado mal, né, de uma pessoa. Então o sacerdote pediu lá um sacerdote de uma aldeia, né, de uma cidade, uma paróquia rural. Conta-se que esse sacerdote pediu para que ele trouxesse para ele uma galinha depenada. Ele trouxe a galinha com todas as penas. Então eles foram até o topo da igreja e ele pediu que jogasse as penas ao vento. E obviamente as penas se espalharam por toda a cidade, né? Então o sábio padre disse para esse senhor: pronto, agora cate-os. E ele disse: mas padre, é impossível, foi para os 4 cantos aqui da cidade as penas, eu não sei se eu vou achar todas. Ele: pois é, meu amigo, é isso que a gente faz quando a gente fala mal de uma pessoa, né? Aquilo que a gente disse não tem mais como a gente retornar depois. É a maledicência. É a maledicência. Mas veja, na nossa vida a palavra tem muito poder, né? E quando eu falo aqui de que a palavra tem poder, eu não estou falando no sentido místico da coisa, não, tá? Que às vezes as pessoas falam isso, né? Não fala isso que a palavra tem poder, né? Não fala, você tem que pensar positivo. Quase que num sentido mágico, né? Como se eu falei alguma coisa, aquela coisa vai acontecer. Não, meus amigos, não é muito bem assim. Mas, sim, a fala ela tem um certo poder. Porque eu venho falando com vocês aqui nas lives constantemente, por exemplo, da importância da gente dominar as coisas pelo nome. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer dominar alguma coisa é saber o nome daquela coisa. Então, se eu não sei que isso aqui é uma xícara, eu estou perdido no mundo. Eu não sei quais são as potencialidades disso daqui. Eu não sei o que isso daqui pode me dar, me oferecer.
Em que isso aqui pode me ameaçar? Então, nominar as coisas é começar a dominá-las. Veja que no Evangelho, a primeira vez quando Jesus lida com demônios, né, num exorcismo, a primeira coisa que ele tenta fazer é o quê? É descobrir o nome dos demônios. Porque quando ele descobre o nome dos demônios, ele já tem um certo poder sobre ele. Então, sim, o nome, ele tem esse valor, sim, né? Mas não é um valor mágico, mas é um valor imaterial e espiritual sobre a coisa. Então, veja o poder que a palavra tem nesse sentido. No instante, então, que eu começo a falar mal das pessoas, que eu começo a criticar um defeito daquela pessoa, eu começo a criar na sociedade toda uma imagem daquela pessoa. E aqui vai um recado muito específico para os homens, né, para os maridos. As mulheres agora podem me cancelar, podem me criticar, podem me falar o que for, né, porque são heroínas, realizaram grandes coisas na vida, mas a verdade é que o feminino, ele é, por natureza, um ser inseguro na vida. Como assim, Maurício? Eu sou uma mulher muito bem resolvida, segura de mim? Pode ser, cara. Você pode chegar lá no seu trabalho e ser muito segura no seu trabalho, ser muito segura das coisas que você faz. Mas a mulher, ela por natureza, ela está sempre em busca de uma segurança, nem que essa segurança seja provida por ela mesma. Mas essa segurança que a mulher busca, né, ela é uma grande ferramenta para, por exemplo, unitiva dentro de um casamento. Porque ao homem, né, ao vir, que é homem em latim, que significa força, existe uma grande razão de ser na vida dele, que é de prover segurança, prover força na vida. E quando ele não pode prover essa segurança à sua própria esposa, vocês podem observar que o homem deprime. O homem deprime. Então o homem não é melhor do que a mulher, nisso que eu estou dizendo. Ele é tão dependente da mulher como a mulher é dependente do homem. Porque para ele realizar a sua própria vocação, ele precisa ter alguém que se deixe proteger também. Mas aonde eu quero chegar com isso? Por que eu quero falar aqui diretamente com os maridos, com os homens nesse aspecto? E quando eu falo dessa segurança, muitas pessoas interpretam o seguinte: então eu preciso ir para a academia ficar fortão para poder ser provedor, ou ganhar muito dinheiro, ser provedor para minha esposa. Mas existe uma outra segurança, por exemplo, que é a segurança social. O que adianta se você chega, por exemplo, dentro da comunidade onde a tua esposa vive e tu começa a falar mal dela? Tu começa a ficar falando mal dela para outras pessoas. Você acha que se isso bater no ouvido dela não vai causar uma insegurança na sua esposa? Então existe também essa segurança social, sabe? Essa segurança. Mas isso não é uma coisa exclusiva dos homens. Você também, mulher. Lembre do seguinte: existe um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, né? E muitas pessoas já leram isso daí para tentar restaurar um pouco o seu casamento. E aí, cara, tem muita gente falando um monte de baboseira sobre as 5 linguagens do amor, né? Tem gente tratando essa porra como signo, tem gente pensando que essa porra é determinante, tem gente achando que, tipo assim, eu não sei falar a linguagem dele, enfim. O fato é o seguinte: o livro, ele apresenta 5 linguagens do amor. Isso sim nos orienta um pouco. Eu quero pegar só um gancho do que o Gary Chapman fala nesse livro, que é o seguinte: existe uma das linguagens do amor chamada palavra de afirmação. O que eu quero falar para vocês aqui? É que isso na estrutura da personalidade do homem, isso tem um valor muito grande. O homem, ele de alguma forma, ele precisa se sentir um pouco herói. E quantos casamentos eu vejo morrendo por causa de maledicência? Por causa da esposa, que assim, que às vezes não está satisfeita com o marido, aí ela começa a reclamar com o cara. Aí ela começa a falar mal do cara para a amiga. Aí ela começa a falar mal do cara pro padre. E aí ele só fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Cara, essa maledicência vai destruir tua vida, tá entendendo? Vai destruir o teu bem mais precioso, que é a tua família. É claro que na vida nós precisamos ter amigos, né? E isso é natural, ou confessores, ou terapeutas, pessoas com quem a gente desabafa quando a gente está diante de alguma situação onde a gente não está entendendo bem a situação da vida, como que a vida está acontecendo. É preciso fazer isso, né? Até para a gente saber o rumo que a gente precisa tomar. Mas eu digo sobre esse sentimentozinho de revolta que faz a gente ficar falando disso e reclamando disso para várias pessoas a todo tempo, em qualquer circunstância.
O homem, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui da mulher e do homem no casamento. O homem, ele precisa muito dessa questão da palavra de afirmação. E aí quando você faz isso, você destrói a autoestima do cara. Entendeu? Você destrói a autoestima do cara. E dali ele vai de mal a pior. Sabe o que é interessante? Você começa a perceber isso até nos exames do homem. Porque quando o homem vai perdendo esse brio interior, essa força interior, ele vai manifestando isso inclusive fisiologicamente. Ele vai diminuindo níveis de testosterona, ele vai ficando mais com os ombros mais encurvados, cabeça baixa. Então, meus amigos, poucas coisas na vida são tão ruins quanto a maledicência. Poucas coisas na vida são tão ruins quanto a maledicência. Grandes santos são feitos, grandes sábios são feitos com o silêncio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um senhor, com uma pessoa idosa, que seja bastante sábia, mas eu tive isso dentro da minha família, né? Era minha avó. E você pode perceber o seguinte, cara, ela falava muito com um silêncio. Se não era um simples olhar da minha avó, um simples gesto que já comunicava ricamente muitas coisas, toda a fala dela era antecipada por um silêncio profundo. Então isso dava profundidade à fala da minha avó. De tal forma que quando ela abria a boca, todo mundo parava para olhar, porque sabia que dali ia sair um poço de riqueza. Eu gosto de comparar isso para quem gosta de anime e via na infância Cavaleiro do Zodíaco. Existia um cavaleiro de ouro chamado Cavaleiro de Virgem. E ele sempre estava com os olhos fechados, né? E diziam o seguinte, que quando ele abria os olhos, ele derrotava todos os seus inimigos. Eu gosto de fazer uma analogia com isso, né? Ele guardava a sua energia quando estava com os olhos fechados. Quando nós estamos com a nossa boca fechada, sem falar, vivendo o nosso silêncio, nós também guardamos nossa energia. Para que na hora que a gente abra a boca, da nossa boca saia torrentes de bênçãos. Saiam torrentes de coisas que possam mudar significativamente a vida das outras pessoas. O que dá a profundidade da nossa palavra é o silêncio. É o silêncio. O silêncio que antecede. A língua, ela é talvez um dos menores órgãos do ser humano, né? Mas é também o mais difícil de domar. A gente evolui muito a nossa personalidade. A gente cresce muito na nossa personalidade quando a gente aprende a dominar isso. Lembre sempre disso, né? Os grandes empreendimentos às vezes são dominados por pequenos órgãos, né? Um grande navio, ele é dominado por um leme. Um leme que dá a direção para ele. Um leme é uma peça bem menor em relação ao que é o navio. E é pelo leme que você dá a direção para o seu navio vai para Boreste, se ele vai para bom bordo. Assim também o corpo humano, a vida humana, ela é dominada pela língua. Vença o vício da maledicência na tua vida. Vença o vício da maledicência na tua vida e você vai vencer muitas outras coisas. Qual é o meu compromisso que eu queria dizer para vocês hoje aqui nesse final de semana? Vocês entrarão em diversos convívios sociais, porque eu sei que a vida de todos vocês aqui, na grande maioria, é agitada. É festinha de aniversário, é convívio social com os amigos. Lembrem-se disso que eu estou falando para vocês. Lembrem-se do seguinte, todas as vezes em que vocês pensarem em abrir a boca para falar mal de alguém, pensem na responsabilidade que vocês estão nas mãos quando vocês fazem isso. Vocês têm nas mãos de vocês o poder de eternizar uma sentença, de eternizar um julgamento. Só que para todos vocês, sobretudo os que são religiosos, quando vocês chegam à noite, vocês fazem a seguinte oração: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não for capaz de perdoar um mal que é feito a você, e você precisa verbalizar e eternizar essa maledicência em cima de uma outra pessoa, quanto mais Deus não terá o que falar de você, falar de mim, no dia do grande juízo, no dia final das coisas. O silêncio no início ele é incômodo, mas depois ele passa a ser um túmulo de paz, onde você consegue estabilizar os pés da tua personalidade e a tua vida consegue seguir um ritmo próprio, e não um ritmo acelerado,
onde eu preciso ganhar afeto falando mal das pessoas, onde eu preciso crescer diminuindo os outros, onde eu preciso ser melhor a partir daquilo que eu digo. Domina a tua língua e você vai dominar todo o teu corpo. Todo o teu corpo. Domina a tua língua, domina o teu falar. E tudo mais vai começar a obedecer a você. Os pensamentos intrusos, as tentações, a sexualidade, a avareza, tudo isso começa a ser dominado a partir do momento que a gente escolhe quais as coisas na vida nós iremos eternizar. Tá bom, meus amigos? Eu estendi bastante o papo matinal de hoje aqui para vocês, porque essa é a proposta do sábado, tá? Essa é a proposta do sábado. Para quem me acompanha aqui dia de semana, os papos matinais de dia de semana, eles são menores. 15 minutos, 20 minutos ali, que é pra gente poder ir na correria do dia com uma meditação. Mas no sábado, a gente cria aqui um pouco mais de tempo pra gente poder desenvolver um pouco mais de assunto, né? Então, pensa nisso daí, leva pro teu dia, compartilha com os teus amigos um pouco dessa live, tá? Assiste de novo, isso é muito interessante, tá? Isso é muito importante também, é o que eu ia falar pra vocês também. Demorar nas coisas é permanecer na presença delas. Lembra da história que eu contei para vocês aqui nessa mesma live do peixe, né? O peixe que precisa ser marinado. Para a gente poder temperar as coisas, a gente precisa de tempo. Tempero, tempo. Tempero, tempo. O tempo faz mudar um pouco a nossa natureza. Então, se nós queremos absorver realmente alguma coisa, aprender realmente alguma coisa, não é o volume de conteúdo que a gente lê, mas é a leitura, é a permanência naquelas coisas. Fica, contempla. Conta-se que um filósofo, ele tinha o costume de parar, por exemplo, diante de uma montanha e ficava diante dessa montanha, às vezes horas, olhando para a montanha. E daqui a pouco ele levantava e falava assim, é assim. O que ele fazia? Ele estava se temperando com o tempo da presença daquela montanha, até ele perceber que aquela montanha era daquele jeito mesmo, que ela não ia sair dali, que ela tinha aquelas curvas. Nós precisamos fazer isso um pouco na vida. Olhar, às vezes, essas meditações e ficar nelas um pouco assim. Remói, rumina, como um boi faz, né? Vocês sabem que um boi se alimenta assim, né? Ele come e ele fica ruminando aquilo ali assim, ó. Ruminando, ou seja, sentindo o sabor daquilo por mais tempo, mesmo que o sabor seja amargo. O sabor amargo, às vezes, das críticas que eu faço aqui, eles também são úteis para vocês. Por quê? Porque o sabor amargo, ele vai nos afastar daquilo que a gente percebe que está presente na nossa vida. Então, se você olha para a tua vida hoje e vê o seguinte, cara, eu tô sendo um puta de um maledicente, eu falo mal de todo mundo, cara. Eu sempre tenho aqui uma crítica construtiva. Não é assim, cara? A tal da crítica construtiva. Mas nessa crítica construtiva, você está imortalizando, você está eternizando uma sentença, um rótulo em cima de uma pessoa. A crítica construtiva, ela não deveria ter esse nome, porque isso daí é um eufemismo para a maledicência. O que as pessoas querem dizer, na verdade, com crítica construtiva, chama-se exortação. É diferente. É quando eu vejo você fazendo alguma coisa errada, eu chego lá e falo assim, ei, vem cá. Isso aqui que você está fazendo está errado. Muda, meu amigo, senão você vai se dar mal. Mas observa que eu não falei para terceiros. Eu não contei isso para a comunidade. Eu falei isso para você, com a esperança de que a minha palavra ela possa adentrar o teu crítico, a terceira pessoa da tua personalidade, né? O teu crítico. E você possa chegar ali assim, ó, e mexer na tua verdade interior. E aí você mude, e aí você se converta, e aí você realiza uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Isso é exortação. Maledicência é quando eu começo uma espécie de reclamação diante da vida, né? Uma reclamação diante da vida, e eu começo a ficar assim, cara, fulano é tão assim, mas fulano é tão soberbo, sabe? Ai, ciclano é tão chatinho, né? Aí eu quero me convencer de que eu tô falando isso daqui, mas eu tô falando pro bem dele, entendeu? Porque se outras pessoas mais próximas dele ficarem sabendo disso, elas vão lá e vão falar pra ele e ele vai mudar. Pô, meus amigos, o que minha experiência me conta aqui de algum tempo já atendendo pessoas aqui, é que não existe esse tom de reclamação, ele não muda ninguém, tá entendendo? Exortações mudam,
mas exortações são movidas pelo amor. Tom de reclamação é insatisfação. Tá bom, meus amigos? Um bom dia a todos, um bom sábado. Fique com Deus, tá bom? E até o nosso próximo Papo Matinal, Papo Matinal 31, na segunda-feira, 7h30 da manhã. 7h30 da manhã. Fiquem comigo ao vivo, que eu vou parar de gravar os papos matinais aqui para vocês estarem comigo ao vivo. E semana que vem, se lembrem, Papo Matinal com convidados, tá? Vou trazer gente bacana aqui. Quem perder, perdeu. Eu vou trazer gente maneira aqui. Muita coisa bacana para vocês aprenderem, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.